O trabalho realmente do Xabi parece que não anda? Parece que não tem uma evolução? Não é nem que não tem uma evolução, a gente está vendo uma involução do trabalho do Xabi, e isso é o que mais está preocupando, né? Porque o Real Madrid jogou no lixo a gordura que tinha feito em La Liga depois de vencer o Barcelona no Clássico, chegou a abrir 5 pontos de vantagem, empatou 3 jogos consecutivos e a gordura foi embora, o Barcelona assumiu a liderança de La Liga e agora está tudo embolado na parte de cima da tabela, a gente já vai falar sobre isso aí também. E é um Real Madrid que preocupa mais, assim, os resultados preocupam, tá? Apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, mas o que a gente está vendo em campo preocupa ainda mais. Porque é um Real Madrid que tem muitas baixas na linha defensiva. Ontem até teve de volta o Rüdiger e o Militão, o que dá bastante segurança, digamos assim, porque realmente com o Hausen e o Raul Asensio não. Real Madrid estava com muitos problemas e com as improvisações do Álvaro Carreras, pior ainda. É, é um Real Madrid que no ataque ontem até produziu bastante, mas está com dificuldade de converter. De novo, o Real Madrid cria bastante, mas não consegue transformar isso em gol. Mas o principal ponto hoje do Real Madrid é que o meio-campo não funciona. E o Xabi Alonso precisa que o meio-campo funcione para o time dele ter algum tipo de estrutura de jogo. Hoje a gente não sabe dizer ao que o Real Madrid joga. E isso que é o pior, porque o Xabi Alonso chega para implementar uma ideia de jogo no Real Madrid. De um Real Madrid que na era Ancelotti se falava de que vivia das individualidades. Um Real Madrid que historicamente viveu das individualidades. O Xabi Alonso chega para imprimir um estilo de jogo que a gente, em algum momento antes do jogo contra o Liverpool na Champions, a gente via que a pressão alta funcionava, que o jogar no campo do rival, pressionar, roubar a bola e ativar rapidamente o ataque estava funcionando. Hoje isso não funciona mais. É um Real Madrid com uma debilidade defensiva muito grande, um meio de campo que a gente não entende qual é o posicionamento do Bellingham, se o Tchouaméni joga sozinho, o Valverde está desaparecido, o Arda Güler, sem o Bellingham em campo, joga melhor que com o Bellingham em campo. Um ataque que ontem eu acho que o Vinícius Júnior até tentou mais, mas estava com dificuldade de conseguir conectar com o centro da área. Inclusive, ele foi para lá depois para tentar fazer o gol e não esteve acertado. O Mbappé é o único que está entregando gols, digamos assim, mas também não está conseguindo entregar o suficiente para o Real Madrid ganhar os jogos em La Liga. E é um Real Madrid que ontem, para mim, teve um erro claro do Xabi Alonso de entendimento de jogo. O Arnold estava cruzando um monte de bola na área, o Real Madrid precisava de um cara de área. Quando ele coloca o Gonçalo em campo, ele tira o Arnold. Então, eu não sei o que o Xabi Alonso estava vendo no jogo de ontem. E aí estão entrando muitas das críticas em relação ao que o Xabi Alonso quer e as ideias que ele está fazendo com que os jogadores façam não está funcionando e ele não está enxergando o jogo quando o jogo está acontecendo. Então, é um Real Madrid hoje que quarta-feira tem outro jogo fora de casa e o mais provável é que não vença. O Atlético em San Mamés é muito difícil. E vai chegar super pressionado para enfrentar o City na Liga dos Campeões. É um Real Madrid que a cada jogo está deixando mais dúvidas. Apesar da vitória na Liga dos Campeões, onde está bem dentro da Champions, né? Tem 5 jogos, conseguiu vencer 4 aí, tá com uma pontuação que tá ocupando a parte de cima da tabela, mas dentro de La Liga é um time que hoje a gente não consegue dizer o que joga. É interessante isso que você falou, Tati, sobre o individual, né, no trabalho do Ancelotti, como as pessoas achavam que o individual levava muito para frente o trabalho do Ancelotti. E aí eu te pergunto, Quesada, o individual também tem derrubado um pouco o trabalho do Xabi ou é o contrário? O trabalho dele não tem potencializado jogadores como Bellingham, como Valverde? Eu acho que o grande problema do Real Madrid e que o Xavi teria que encarar é a quantidade de estrelas por metro quadrado, né? E você conseguir encaixar todos eles de forma confortável dentro de campo. Porque se a gente pegar o elenco do Real Madrid, é um elenco bem servido. As baixas na defesa, elas sempre preocupam, né? Porque, pô, é difícil você substituir jogadores do calibre, como a Tati disse, aí jogadores que estavam bem. O Militão, por exemplo, teve a lesão e ele estava fazendo um excelente retorno, né? Um excelente. Depois de outras lesões, o Militão tá passando por esses momentos. Mas eu acho que, no final das contas, cara, a gente já previa que seria um ano difícil para o Real Madrid de transição. É que o Real Madrid já vinha de um outro ano difícil.
E não se permite isso, né, no Real Madrid. Agora, o Xabi Alonso, é, ele mesmo incentivou isso. Porque ele, desde o início da temporada, ele falou assim, eu não tenho titular, né? A não ser uma ou outra peça, assim. Ele, desde o início da temporada, ele variou jogadores de posição e variou equipes titulares. Como é que a gente poderia já projetar aqui um Real Madrid ideal se ele mexeu tanto e continua mexendo tanto nas estruturas? Então, me parece nesse momento que o Real Madrid virou uma espécie de laboratório do Xabi Alonso para ele tentar encontrar o caminho. Mas ele é o grande responsável do Real Madrid não estar jogando. O pé de obra tem, né? Eu só não acho que é definitivo, que ele não vai encontrar esse caminho, porque, como eu falei, eu gosto muito do trabalho do Xabi Alonso, vídeo que a gente viu na Bundesliga, no Bayer Leverkusen. Não sei se ele vai ter tempo para encontrar esses caminhos, se ele vai ter que bater de frente com algumas individualidades. Eu vejo hoje, talvez o coletivo unido dentro dessas individualidades dentro do vestiário, mas nem todo mundo compra o discurso do treinador. Já há uma birra contra o discurso e contra a vontade do treinador. Então, isso tudo não sei se vai ter um encaixe. Nesse momento não tem, e o grande responsável é o técnico, porque jogadores à disposição ele tem, Ju. É interessante isso que você falou da rotação, o Fred, porque a gente vê essa rotação também no Chelsea, no ataque do Chelsea, por exemplo. Mas para o Chelsea tem funcionado. Por que para o Real Madrid não funciona? Então, acho que ele não achou o time, né? Claramente o Xabi Alonso ainda não sabe como, a Tati falou, né? Qual é a posição do Bellingham? Como utilizar Bellingham, Vinícius e Mbappé no time titular e esse ser um time equilibrado? Como usar Bellingham e Arda Güler no mesmo time? Quem vai ser segundo volante? Quem vai ser meia? Como que você vai montar a estrutura com os laterais, né? Em termos de pesos e medidas e de equilíbrio para você não ficar um time desequilibrado. A minha impressão, assim, primeiro que o Real Madrid ele perde uma liderança culposa, né? Era uma liderança sem intenção de liderar, porque há muito tempo não joga bola. Porque, por essas questões de La Liga, as coisas demoram a ser expostas, mas em algum momento esse time vai ser um pouco mais exposto, assim como o Barcelona já foi um pouquinho. Eu tenho minhas dúvidas sobre como um time ideal do Real Madrid pode ser equilibrado o suficiente para brigar contra os principais times do futebol europeu. Para brigar por La Liga, talvez seja até o suficiente. Agora, quando você não consegue vencer um time que está na zona do rebaixamento, aí não tem como você apontar para os desequilíbrios do elenco, porque alguém não está encaixando aqui e ali. Cara, ele tem a obrigação de vencer o Girona, né? O Xabi Alonso, os jogadores que entraram em campo. E aí eu tenho minhas dúvidas do quanto que ele confia nesse elenco, porque primeiro que ele coloca 2 jogadores aos 90, que são o Carreiras e o Gonçalo Garcia, né? Uhum. E ele morre no banco com o Endrick, Mastantuono, Brahim Dias, empatando com o Girona, assim. Eu não sei até que ponto ele olha para esses caras e não vê qualquer possibilidade do Mastantuono entrar, do Endrick entrar, do Brahim Dias entrar e causar um impacto suficiente para trazer os 3 pontos e só colocar o Carreiras aos 90 e o Gonçalo Garcia. Mas tanto ano tá voltando de lesão, não sei se é por conta disso. Agora os outros dois realmente não tem muita explicação, A não. zaga voltou de lesão direto para o time titular, né? Por exemplo. Não sei. Cada caso é um caso, evidentemente. Mas O o ponto, eu nem acho que, por exemplo, eu nem acho que as substituições foram feitas de uma forma assim, podia ter sido antes. Evidentemente que podia. O ponto é que eu acho que ele não tá fazendo. O Xabi até agora não se mostrou um técnico intervencionista de fazer aquela substituição que muda o jogo. Ele ainda não fez isso. Eu não vi ele fazendo isso ainda no Real Madrid. Uma E no coisa que o Leverkusen Ancelotti ele fazia, fazia. né? Numa coisa que o Ancelotti fazia muito, o Simeone, que é o rei de fazer isso, botar um volante, tirar um atacante, botar um volante, e o cara vai lá e faz o gol. E aí entra o ponto de que, já com tudo que aconteceu na semana passada, com todo o rum em relação ao que acontece dentro do vestiário, o Xabi vai lá, consegue blindar um pouco e isso para de acontecer. Aí no jogo seguinte, que tem que dar o passo à frente, que só depende de ti voltar e se manter na liderança da competição, como o Fred falou, tu vai lá, tropeça contra um time que tá brigando para não cair, sendo que as decisões que tu toma, elas não melhoram o time, né? Então, tá se entrando num caminho em que o Xabi Alonso precisa encontrar soluções que ele não está mostrando capacidade até agora de encontrar elas num vestiário
que ele tem peças que já mostraram um poder de decisão. Então, hoje o Real Madrid é um mar de dúvidas. Tem pouquíssimas certezas, tirando Courtois e Mbappé, né? Um de cada lado. O resto é um mar de dúvidas. Sendo que tem jogadores que estão melhorando, porque o Xabi Alonso tá tendo que dar a confiança, caso do Vinícius, ele tem que dar a confiança, porque se não fosse o Vini ontem, não tem pênalti, não tem empate, porque o Real Madrid sozinho não estava encontrando caminho pro gol. E tem alguns jogadores que claramente ele não tá dando nenhum tipo de confiança. E aí, quando tem que entrar para resolver, não adianta. Então, eu não sei quanto tempo se vai dar ao Xabi Alonso, mas repito, o jogo da semana que vem contra o Manchester City é um daqueles que tá um círculo bem grande assim no calendário do Real Madrid. Claramente, para mim, ele tá perdidaço. Ele não sabe o que ele faz e fica dependendo principalmente do Mbappé para resolver os jogos. O Ramon Rios, o Tati tá perguntando aqui, mandou um superchat pra gente, muito obrigada, se aquela foto que tá circulando nas redes sociais do Endrick chorando no banco de reservas é verdadeira. Não sei se você chegou a ver. Que foto é essa? É uma foto dele chorando. Eu até conversei com o Gabriel, nosso produtor, sobre, e a foto ela tá editada, tá? Eles colocaram. Eu acho que não. A foto tá editada. A gente foi atrás, eles colocaram o olho do Endrick bem vermelho, assim, com umas lágrimas. A foto original é o olho dele um pouco cheio, assim, de água, mas nada, muita coisa, e ele não tá chorando. Então, Até tá porque coberto, a assim. situação do Endrick, dentro de todas as situações de jogadores não utilizados pelo Xabi Alonso, é algo que deve ter uma solução mais rápida assim que a janela de transferências abrir, né? O Endrick tá bem encaminhado para ele deixar o Real Madrid em busca de minutos sem o Xabi Alonso, né? Ele vai partir para outra coisa. Isso tá bem desenhado. Agora, tem outros que a situação não tá tão desenhada e a gente meio que não sabe o que o Xabi Alonso quer de muitos jogadores. Rodrigo, você está falando? O Gonçalo, por exemplo, que é um que o Xabi Alonso quis ficar com ele, o Real Madrid fez um contrato com ele. Em teoria, ele tá na frente do Endrick, mas mesmo assim, ontem, precisando de um cara de área, ele entra aos 90 minutos, como o Fred falou. Então, E eu tenho o Rodrigo que... entrou pela direita, né? o Rodrigo, nos últimos 4 jogos que o Xabi Alonso utilizou ele, foi pela direita. Né? O Rodrigo daqui a pouco entra no gol. Eu tenho a impressão que o Xabi Alonso, nesse momento, morre de medo de colocar o Endrick em campo. Você imagina se o Endrick entra e resolve uma partida? Ou mete um hat-trick? Vai ser mais uma questão para ele administrar. É mais para ele administrar e para ele explicar para o torcedor, porque eu tenho certeza que muitos torcedores não entendem por que ele não dá minutagem ao Endrick, cara. A Tati já fez algumas entrevistas em Madrid, eu lembro de algumas delas, e os caras perguntando, eu acho que o Endrick merecia ter mais minutagem mesmo, pelo que ele fez na temporada passada. Eu acho que o Endrick é um jogador em evolução, você não precisa dar titularidade quando você tem Mbappé e tal, mas nada explica a falta de minutagem que o Endrick tem com o Xabi Alonso, assim. E agora, nesse momento, ele não vai colocar mesmo, porque se ele coloca e o Endrick arruma um problema na cabeça dele, é mais um para ele resolver, né, Tati? E aí também vai muito na linha, assim, a gente tá... Enfim, gente, tem tanta coisa para falar de Real Madrid, Gil, que eu sei que a gente tem mais temas, mas assim, realmente hoje o time é um mar de dúvidas e o Xabi Alonso não tá conseguindo encontrar a solução e tá cada vez mais difícil de explicar o que acontece com o time. Essa é a realidade. Com todo respeito, ele trata o Endrick como um menino que acabou de subir da base. Sabe aquele menino que tá ali para compor o elenco, aí entra uns minutinhos ali finais, um ou outro, e acabou. É a impressão que eu tenho.